Eu só vim aqui pra lançar que o Célio veio lá do Tuba. 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 Mão na cabeça, 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 mão na cabeça. Vai, 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 mão na cabeça, mão na cabeça. Vai, 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 mão na cabeça. E tó, 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 tó. O Célio não anda só. Tó, 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 tó. O Célio não anda só. Tó, 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 tó. O Célio não anda só. Tó, 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 tó. O Célio não anda só. Tó, 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 tó. O Célio não anda só. Mão na cabeça, 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 mão na cabeça. Vai, 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 mão na cabeça, mão na cabeça. Vai, 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 mão na cabeça. Tó, 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 tó. O Célio não anda só. Had a free man, drag on his drag on the throne. Had a free man, a free. How many free? How many lead? Three in the dragon. Alô, meus handboleiros e minhas handbolinhas. Hoje a gente vai gravar mais um Black. Vai começar mais um Black Perguntas. Hoje eu tô sem meu parceiro Dodô, porque ele teve que trabalhar. Aí eu trouxe como participação especial nosso poderoso, com PH, né? Não preciso falar mais nada. E hoje o entrevistado do dia vai ser... Eu tô com medo. Vai ser o Célio vulgo Tubalina. Sempre vem um palavrão. Sempre. Então, o cameraman, ué? Não, mas é que eu ri alto ali, tá ligado? Não, mas mais avacaiado que o meu da avó dele cantando, não tanto. A avó dele cantando, lava a roupa todo dia. Então, vamos começar com a primeira pergunta aqui. O que é o CDHU? Como surgiu essa ideia? Em que ponto está em desenvolvimento desse ambicioso projeto? O CDHU é simplesmente uma intenção do Rafael e minha de criar em Uberlândia um ambiente onde se possa praticar o handball de maneira saudável, coletiva, juntando o desejo nosso de criar uma equipe com as pessoas que têm interesse em praticar o handball. Ele é simplesmente isso. Então, assim, é um sonho que a gente tem, pode ser até meio poético falar dessa forma, né? Mas hoje a nossa intenção é de criar um núcleo onde se possa praticar o handball, que nós não temos. Na sua concepção, qual é o estágio atual do handball em Uberlândia? Olha, se não for por mim e pelo Rafael, eu acho que ele estaria morrendo, certo? Nós somos as duas últimas esperanças do handball. Nós temos ainda a professora Débora com a Escola da Criança, né? Que ainda tem a professora Xuxa com o COC, que tem alguma coisa, mas no mais somos nós dois que temos aí. E estamos investindo, correndo atrás com a possibilidade, vislumbrando a possibilidade de ter ainda o handball em Uberlândia. Queria que você falasse da questão da implantação do handball no Praia Clube. Você está acompanhando de perto? Como você vislumbra isso aí? Eu estou trabalhando no Praia há quase 25 anos. Eu sou funcionário do clube e trabalho exclusivamente com escolinha, de futsal. Mas eu sempre falei, sempre lutei para que se tivesse dentro do clube handball. Inclusive eu cheguei a dar alguns treinos dentro do clube. Só que isso gerou tantos transtornos para o clube, porque eu dava um treino, eu como funcionário e como sócio, que eu senti que acabou prejudicando algumas áreas, porque eu dava treino e o pessoal questionava o clube com relação à quadra, e não tinha quadra. E isso não era conversa, eu estava lá dentro, eu trabalhava lá e sabia. Então eu treinava fora de horário, mas gerou alguns transtornos. O que eu fiz?
continuei junto com os coordenadores, com a gerência, sempre falando de um handball. E aí o clube veio e teve o projeto do G4. E com o projeto do G4 veio a possibilidade de se colocar o handball. E aí as pessoas que sabiam do meu meio, que é o handball, porque eu amo jogar futebol, eu adoro dar aula de futsal, mas eu amo ser professor de handball. Então são diferenças, tem diferença aí. E aí o que aconteceu? Eu fui convidado, se você tiver um handball, você quer ser professor de handball? Eu falei, não dá pra mim, porque estou com problema na voz sério, não dá. Mas o Praia tem uma força muito grande lá dentro. Então, essa ideia de se colocar a partir de maio o handball dentro do clube, isso é de grande importância para o estado de Minas Gerais. Por quê? O Praia vai ter condições, vai ter quadra para isso. Tem 2 quadras novas do G4, já com marcação de handball, todas elas oficiais. E tem uma quadra que é 32 por 17, 34 por 17, que é da antiga lá, que eles remarcaram agora com o handball, e a quadra A do G2, que com o advento do Mundial de Handball, eu marquei essa quadra, ajudei a marcar essa quadra. Então hoje são 4 quadras com possibilidade de se jogar handball dentro do clube, sem ter implementado ainda o esporte oficialmente. Eu e o Rafael fizemos um treino lá, que eu esteja sabendo, fomos os únicos a fazer isso. E eu acho que dentro do Praia, eu sou a única pessoa que fiz handball lá dentro, já tem alguns 10, 15 anos que eu estou fazendo isso. Então isso é muito importante, porque o Praia, quando ele entra com o esporte, ele entra com todas as fichas. Isso é gradativo. Vai começar com uma escola, a intenção do clube é essa, começar com uma escolinha, dessa escolinha passar para uma equipe de competição, dessa equipe de competição passar para 2, e até essa conversa já foi feita. Se hoje a gente montasse uma equipe de handball para competição no Praia, seja ela mirim, infantil, cadete e até juvenil, sabe, até adulto, nós daríamos muito trabalho no estado de Minas Gerais. Outra pergunta também que eu tinha feito no Poderoso era em relação ao JUBs do ano passado, Jogos Universitários Brasileiros, que teve grande influência aqui no handball, como o Bano, o Ariel e o professor. E aí eu queria saber o que você tirou de proveito estando tão perto desses. Olha, foi o seguinte, a gente estava junto com o cubano e não sabíamos quem era aquele cara, né? Isso foi muito bom, porque a gente conversou com ele sem saber quem ele era, e ele conversou com a gente sem falar quem ele era. E aí a gente falando dos nossos sonhos, das nossas aspirações, e ele comentando a respeito do que ele fazia em São Paulo. No final, e ele conversando com as atletas, então ele assistia aos jogos e falava com as atletas. A gente não entendia muito. Quando você vai perceber, o cara é o treinador da seleção júnior, feminina. Ele estava aqui em Uberlândia sendo delegado, mas ele já estava tirando as atletas que iriam fazer parte da equipe dele, que foi campeã agora. Então, o que ele passava para a gente? Olha, se vocês têm sonho, e ele sempre nos incentivando. E a todo momento, todas essas pessoas que você referiu aí, se mostraram acessíveis a qualquer movimento que a gente venha fazer do handball. Inclusive, o cubano se dispôs a vir de São Paulo, pagar do próprio bolso a passagem dele, para ficar aqui conosco, nos orientando em qualquer evento que a gente venha a promover dentro do projeto Alto Senegal. Outra pergunta aqui. Quem você acha que vence a Champions League masculina desse ano? Essa aí apertou, né? Apertou, que eu não acompanho muito, mas, como se diz, a gente torce muito para que seja um time que tenha brasileiro lá, né? Claro. Para aparecer. A gente torce para que seja um time. Então só sobrou o Kiel, porque não tem. Não tem mais. Não tem. Então vamos lá partir para a pergunta dos internautas. Essa vai ser pesada. Aí é pesado. A primeira pergunta é do nosso querido goleiro Ninguém, que está na nossa plateia aqui. Essa figura enigmática. Aparece aqui pra nós, vem cá. Não, pode fazer até a pergunta, eu deixei você fazer a pergunta aqui pra ele. Aparece aqui. Certo. Não precisa nem. Só de boa?
E aí, meu professor? É E aí, poderoso? Então vai, faz a pergunta ali, peraí. Não, pergunta. A pergunta que não quer calar. Por que Tubarina? Olha, em 2004, isso está relacionado ao handball. Em 2004 foi o primeiro ano que eu coloquei o Colégio São Pascoal no eixo do GENG. E nós ganhamos a primeira fase aqui, que era a municipal, e fomos para Monte Carmelo. Chegando em Monte Carmelo, eu levei o time, e esse time chegou a ser campeão mineiro naquele ano, que era com Isadora, Milena, Tati, né? Era um time que chega, Andressa, 9 atletas foram para a seleção mineira naquele ano. Aí chegamos lá, tinha um pessoal do basquete do Praia, que era do museu, e esses caras foram, e tinha o meu colega Camilo, que é coordenador de Educação Física de São Pascoal, ele estava presente conosco. E aí eles chamavam o Camilo de Célio e me chamavam de Camilo. E quando chamava, se a gente estivesse juntos, não, que é gente boa demais, gente boa. Mas se estivesse separado, xingava pra caramba. Não, o que é isso? Esse cara não vale nada. Então. E aí o pessoal do basquete vendo isso, começaram a perguntar de onde cada um ali era. E aí todo mundo falou, e eu falei que eu era da Tubalina, porque eu sou da Tubalina. Eu sou criado lá, não moro lá hoje, mas eu fui criado lá, a minha infância, a minha adolescência toda foi lá. Meus amigos, né, são de lá. E meus pais moram lá ainda, eu sempre estou indo lá, porque é um lugar muito gostoso. E aí o que aconteceu? Com essa conversa de xingar o tempo inteiro, esses garotos começaram a jogar basquete do Praia. E lá dentro do Praia eles começaram a chamar de Camilo, chamar de Tubalina e um punhado de coisa. Como eu já vinha xingando de lá, eu continuei. E hoje não tem como. Aonde eu estiver, eu tenho que xingar. É o Tuba. É, sua mãe. Obrigado, Tubalina. Obrigado pela participação. Alô, moleque. Vamos lá, a segunda pergunta é do nosso querido poderoso PH. Na sua opinião, como deve ser o trabalho, como deve ser trabalhado o handball nas escolas? Olha, isso é uma preocupação que eu tenho e ela é grande. O que acontece? Geralmente nas escolas onde se desenvolve o handball e que tem uma equipe que destaca, ou alguns atletas se destacam, a tendência natural é deles se especializarem muito cedo. Então, como eu acho que deveria ser? Primeiro é o recreando, é o brincar, é o gostar de brincar, é o curtir o jogo, para depois começar. Não pode deixar de dar um fundamento específico, não. Mas deixar primeiro as crianças, os adolescentes, tomarem gosto pelo esporte. Porque se eu não tenho uma determinada habilidade para o handball e começo a especializar quem tem mais habilidade, eu acabo desistindo. E se você permite que todo mundo jogue, certo? Talvez essa pessoa que não tem muita habilidade, ela vai se destacar e lá na frente ela pode vir até adquirir uma habilidade maior e até se tornar um atleta de ponta. Porque nós temos, não adianta, onde você começa o trabalho de handball, qualquer esporte que seja, vai aparecer alguém que vai destacar primeiro que os outros. Então, não é frear esse que está com uma evolução maior, mas é deixar a turma gostar mais do esporte. A segunda pergunta podera é o modelo que a modalidade é desenvolvida no GENG é ideal? Cara, complicado. Não acho muito, não. É meio difícil, sabe? Porque para chegar no GENG tem que estar lá na escola, mas não tem incentivo nas escolas. Não tem incentivo. Eu, graças a Deus, eu trabalho em duas escolas, no Colégio São Pascoal e no Castelo Branco, que é onde nós estamos aqui. Lá no São Pascoal tem-se um apoio, compra-se bolas, né? Tem um espaço físico legal. Aqui no Castelo Branco, a minha diretora, Maria Florinda da Silva, ela é professora de educação física e ela sempre incentivou, não só o handball, mas todos os esportes. Então ela busca recursos, ela vai atrás de material, então ela tem o incentivo. E aí tem os professores, vai do professor também, o cara tem que querer fazer. Então eu acho que se não se incentivar lá na escola, não vai ter o GENG. Nós vamos chegar um ano aí que não vai ter jogos mais de GENG. Por quê? Porque não tem incentivo na escola, não tem nem competição. Eu vou ao GENG já aos 3 anos
e não tinha competição. Ninguém jogava, não jogava com ninguém. Eu já ia classificando direto, porque não tinha adversário. Aí nós estamos tentando, graças a esse trabalho meu, do Rafael aí, nós estamos indo, conversando com os professores, incentivando e até ajudando, como ele faz com vocês aqui. Porque hoje os meninos nossos aqui do Castelo Branco estão já evoluindo, se não fosse vocês, não estariam desse jeito. Só eu com os meninos, o trabalho é bem lento. Agora, quando eles veem vocês jogando, você viu, já estão tentando dar ponte aérea. A Maria Eduarda Gomes, nossa atleta lá do TC, pediu para perguntar para você, Célio, de onde vem esse amor que você tem com as pessoas? Porque ela diz que você trata todo mundo muito bem. Até chamá-lo de tubarão. Sua mãe, né? Sua mãe. Ué, não, esse eu acho que é cultural. Quando eu comecei a dar aula, eu comecei aqui no Castelo Branco, então você percebe, eu percebo nas pessoas desde aquela época uma carência afetiva muito grande. Todo mundo. Até hoje. Né? A molecada tem muito isso. E aí, e educação, carinho, afeto, ele nunca se perde no tempo. Muito pelo contrário, ele se perpetua. E você reproduzindo isso, provavelmente as pessoas ficaram melhores. Então não tem essa de ser alto, baixo, negro, branco, homem, mulher. Qualquer um que vier, a gente sempre procura tratar bem, porque você tratando o outro, isso vem para você. Como eu odeio que me deem uma má resposta, que me tratem mal, eu evito sempre ao máximo, até o impossível de dar uma cacetada em alguém. Então é isso. Aí eu emendo com uma pergunta, que a gente conversa muito, eu queria que você colocasse a sua opinião sobre isso. Treinador sem amigo de atleta e vice-versa, o que você acha? Mas não tem como não ser. Não existe possibilidade. Certo? Hoje nós estamos aqui com a minha ex-atleta, que ela está com 30 anos. Eu dizendo para vocês, eu fui na festa dela de 15 anos. Certo? De aniversário. Como não ser? E aonde você viu? Vamos trazer isso até para o futebol. O Tele Santana era o mais rigoroso. E todo mundo adorava o cara, ele tratava todo mundo muito bem. A preocupação com ele, olha, você vai vender o seu carro, né? O atleta recebeu um salário alto, não vai comprar carro, vai comprar uma casa primeiro. Isso não era ser amigo do atleta? Não tem como se dissociar. Eu, graças a Deus aí, eu tenho meus ex-alunos, meus ex-atletas, que eu estou sendo chamado para ser... Eu fui padrinho de ex-aluno, né? De meu aluno chamou para ser padrinho dele da igreja. E as coisas não tem como dissociar. Você tem que ser... Primeiro que o atleta, você está formando é um homem. É um ser humano que está formando ali. Esse negócio, não, eu não posso ser amigo. Não existe isso. Tá? Tem que ser amigo. É evidente que tem que separar. Olha, agora eu sou o treinador, e agora eu sou seu amigo, isso tem que separar. Mas não existe possibilidade. Você tem que conhecer. Porque eu preciso conhecer como é que é meu atleta dentro e fora da quadra. Ele tem uma vida, a vida dele é maior, o tempo dele é maior fora da quadra. Exatamente. Eu só vim aqui pra lançar que o Celhão veio lá do Tuba. O Celhão veio lá do Tuba. O Celhão veio lá do Tuba.